Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar na palavra do Senhor nesta quarta-feira, em nossa reunião de oração. Espero que você esteja bem e que esteja experimentando sempre do cuidado do Senhor, principalmente neste tempo em que estamos agora vivenciando um pouco mais de calmaria e tranquilidade quanto à pandemia. E aproveito para informar que vamos retornar às nossas atividades presenciais nos cultos um, de forma progressiva e cuidadosa, para que nenhum membro da igreja se exponha a uma situação desnecessária. Por essa razão, informo desde já que os nossos cultos presenciais dominicais vão começar no dia 13, não este domingo agora, mas o outro, à noite, às 19 horas. Nós estaremos nos reunindo nos domingos à noite, nos cultos lá no templo. Por isso, esteja orando, esteja se preparando, e quando falo nos reunirmos, vamos nos reunir obedecendo os critérios de segurança, de distanciamento, quantidade de pessoas que poderão estar no templo. Por isso voltaremos, como fazíamos antes, os irmãos estarão ligando e confirmando que estarão presentes ao culto, para que possamos ter o mínimo de controle possível diante de tudo que está acontecendo. Eu sei que muitas igrejas têm retornado aos cultos, irmãos de outras igrejas batistas estão participando dos cultos, outras estão começando agora, outras não abrirão ainda. Cada igreja tem a sua definição de prioridade no que se refere ou de importância para começarmos os trabalhos presenciais. A minha cautela tem sido no cuidado de sua saúde. Por que razão? Porque eu sei que alguns até compartilharam comigo, e com razão, pastor, mas nós já estamos saindo, indo ao mercado, indo ao shopping, resolvendo coisas no dia a dia. Concordo. Mas quando você sai para alguma atividade desse tipo, seja ele qual for, com exceção do trabalho, que é uma questão mais obrigatória, quando você vai para estes locais, tendo liberdade de trânsito, de acesso, você não vai ficar ali parado no mesmo local por 1 hora e meia. Você passará por ali. Então você se expõe menos em certo sentido. Talvez seja um exagero de preocupação da minha parte. Me perdoe se isso está acontecendo. Mas eu não quero que o irmão, ou eu mesmo, passe pela mesma tristeza que nós passamos no fim do ano e no início deste ano. Então toda a preocupação é necessária. Nosso corpo, templo do Espírito Santo, sim, deve ser bem cuidado. E estaremos fazendo isso progressivamente. Peço sua oração e o seu perdão se de alguma forma entristeci você tomando essa decisão e compartilhando aqui. Mas faço isso de coração, por amor, porque desejo, eu quero, de coração, estar com os irmãos, nós juntos, principalmente nas celebrações do centenário. Por esta razão, oro para que Deus esteja nos abençoando e nos direcionando em cada uma destas decisões. Essa é minha palavra inicial nesta noite e peço sua oração por isso, para que cada etapa seja bem feita para a glória de Deus e para a edificação mútua do povo. Amém? Bem, eu quero convidar você, neste momento, a ler a palavra de Deus que se encontra no texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 Pedro 1, do verso 13 ao verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 16. Diz assim: portanto, esteja a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios
e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. Vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a tradução do texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 13 a 16, na versão chamada Nova Versão Internacional. Eu quero ler agora esse mesmo texto, na nova tradução da linguagem de hoje. Preste atenção. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar com os meus irmãos neste momento de culto, orando, intercedendo, buscando a tua face, direcionamento para cada decisão que precisamos tomar. Agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos dá e nos proporciona para que possamos viver a vida saudável e segura, segundo o teu propósito. Pedimos, ó Deus, que direcione cada passo nosso, nos perdoe nas nossas imperfeições. Às vezes agimos, às vezes falamos, às vezes pensamos de forma que desagrada ao Senhor e por esta razão pedimos perdão. Nos ajude a viver a santidade que o Senhor espera de nós. Rogo a tua bênção, rogo a tua direção, rogo que nos permita compreender a sua palavra, aplicá-la nas nossas vidas, para que, juntos como crentes, possamos, a cada instante, testemunhar o seu amor e a sua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que acabei de ler nessas duas versões, ele nos ensina alguns fatos muito importantes que não podem ser jamais esquecidos. O apóstolo Pedro, quando escreve esse texto, ele fala aos seus ouvintes de forma a fazê-los entender que eles precisavam estar preparados e viverem a vida que eles estavam vivendo de modo a demonstrarem toda a segurança de sua fé. Quando nós lemos o texto de 1 Pedro, no seu capítulo 1, nos versos anteriores, principalmente ali nos versos 6 em diante, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro aqui estava falando da herança que nos foi dada, uma herança da vida eterna, uma herança que nos sustenta nesta vida. Pedro estava muito preocupado com seus conterrâneos, porque eles viviam um tempo de perseguição, um tempo de dificuldade. A igreja estava passando por uma séria provação, até um pouco parecido com o que estamos vivendo hoje. E a preocupação de Pedro era: não quero que vocês enfrentem este mundo, eu quero que vocês vivam a graça, vivam a herança que vocês têm. E a herança que Pedro está mencionando aqui é a herança da vida eterna. Lhes estava prometido um lugar melhor, uma realidade melhor, um reino melhor. Através do comportamento
de cada um, eles deveriam demonstrar a todos que estão à volta que para eles, como também para nós, a questão não é o aqui e agora, mas que nós vivemos o aqui e agora usando as regras do reino futuro. Paulo mesmo fala que devemos viver os valores do reino de Deus. Estes valores não são regras religiosas. Estes valores estão intimamente ligados com misericórdia, com graça, com perdão, com bondade, com o estender destes valores que caracterizavam Jesus Cristo para todas as pessoas. Então, a herança que nós temos, vida eterna com Deus, ela precisa ser vivida como algo que não somente que cremos, mas algo que também ensinamos. Ao agir desta maneira, como li o texto, nós estaremos honrando, glorificando, louvando ao Senhor, que é o Senhor de toda a nossa bênção. Mas como eu posso, no meu dia a dia, agir de tal maneira que eu possa transmitir esta herança de maneira muito clara? Como que eu posso, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos, viver de tal maneira que esta herança fique clara, que eu sou herdeiro, que você é herdeiro nas minhas relações familiares, por exemplo? Pedro, então, nos versos 13 a 16, nos ensina exatamente a atitude que nós devemos ter e em que áreas de nossa vida estas atitudes precisam ser tomadas. Pedro, então, no verso 13 e 16, fala sobre santidade, exortação à santidade. Ele fala exatamente de que o crente em Jesus Cristo, este homem ou esta mulher que tem em sua vida a herança da vida eterna, ele vive um tipo de vida que é totalmente diferenciado do mundo em que nós estamos vivendo. Lembre-se, eles estavam em provação, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo privados, em certo sentido, de sua liberdade, assim como nós. E quando falo privação de liberdade, eles, diferente de nós, estavam sendo caçados e muitas vezes presos. Nós estamos sendo impedidos por causa de uma pandemia ou da interpretação dela, principalmente por não somente interpretação, ela é real, ela está aí, está tirando vidas e nós temos que ter um cuidado muito grande, mas muitas vezes muitas pessoas estão usando esse tipo de situação para nos privar do nosso direito de adorar e buscar a presença do Senhor. O mal faz isso. Muitas vezes ele usa uma situação justa para nos desviar da vontade do Senhor. E nós temos que ter o cuidado de, a cada dia, em cada decisão, em cada escolha, viver a nossa vida sob a perspectiva de estar agradando ao Senhor, não agradando a nós mesmos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. A pergunta que nós devemos responder todos os dias é: o que na minha vida agrada a Deus? Essa pergunta você tem que fazer todo dia pela manhã e toda vez que for deitar à noite. O que a minha vida, neste dia que passou, agradou ou agrada a Deus? E quando você se levantar para começar um novo dia, o que a minha vida agrada ou agradará a Deus neste dia? E esta deve ser a nossa busca. Por que razão? Porque o nosso Deus nos deu gratuitamente a vida eterna, a salvação. Essa é a nossa base de esperança, que Deus nos deu a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E todo aquele que crê e o recebe como Senhor e Salvador, como diz o Evangelho de João 1,12, se torna filho de Deus. Então, como filho de Deus, eu preciso agradar meu Pai. Então, quais são as dimensões, as áreas da minha vida, da minha existência, que precisam ser afetadas para que eu possa agradar? Bem, pelo texto que acabamos de ler, entendemos que santidade não é apenas um comportamento religioso, mas é um modo de vida
de relacionamento com Deus. Porque lá no finalzinho do verso 16, sejam santos porque eu sou santo. Está ligando, o texto, perdão, está expressando aqui a ideia de separado para uma finalidade, e a nossa finalidade glorificar a Deus. Então, precisamos entender que para podermos nos relacionar com Deus como filhos amados, precisamos ter as características desse Pai. E a característica desse Pai é a santidade. Ele não faz as coisas, deu vontade de fazer agora. Ele o faz porque planejou para fazer. Ele o faz porque é necessário fazer. Ele o faz porque o que ele está fazendo redundará em glória ao seu nome. Portanto, amados, lendo o texto de 1 Pedro 13 a 16, nós encontramos então as dimensões da santidade, quer dizer, as áreas e a amplitude da santidade que Deus quer que eu vivencie, onde Deus quer que eu seja santo. Então, coloque isso na sua mente. Onde Deus quer que eu seja santo. Quais os lugares? Quais as dimensões? Primeiro, na sua mente. A santidade não é apenas uma atitude externa. Ela precisa ser e acontecer, se manifestar na sua mente. Se sua mente não é ocupada com aquilo que é santo, aquilo que lhe consagra, aquilo que lhe molda segundo este que é santo, então o corpo vai contaminar. Lembre-se do que o Senhor nos ensinou, que o que nos contamina não é aquilo que vem, mas aquilo que sai de nós. Então, se a sua mente ela está envolvida com um determinado pensamento, é claro que o seu comportamento vai manifestar exteriormente em alguma circunstância. Na área da ciência, da medicina, principalmente da psicologia, nós temos o que chamamos de doenças psicossomáticas, que são doenças na mente ou emocionais que em alguma circunstância ou em alguns momentos e em algumas partes do corpo se manifestam. Quando uma pessoa fica nervosa e surgem brotoejas, a coceira e alguma coisa assim. É a forma como a mente está dizendo para o corpo, bota para fora isso. E muitas vezes a pessoa passa uma pomada no braço para tentar tirar aquela... E o problema não é ali, ali só está manifestando algo que está dentro. Da mesma forma, sua mente precisa, na vida espiritual, no seu relacionamento, ser preenchido por aquilo que é bom, perfeito, agradável, justo, como Paulo ensina. Tudo aquilo que for para a glória de Deus precisa, em primeiro lugar, estar preenchendo os seus pensamentos. Se você levanta todo dia de manhã e a música que você ouve fala de tristeza, fala de mágoa, fala de traição, por aí vai, é claro que esse sentimento vai se manifestar no seu comportamento. O seu humor vai ser alterado. Precisamos, a cada dia, preencher a nossa mente com algo que nos mantenha sóbrios. Sóbrios por quê? Veja, Pedro diz ali em 1 Pedro 1,13, portanto estejam prontos para agir. Opa, a ação agora é nossa. Deus já fez o inicial, nos deu esperança, ou é melhor, nos deu a herança da vida eterna. Ok? Agora é minha parte, eu tenho que agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Na NVI diz assim, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Sua esperança não está na sua força, mas está naquilo que Cristo faz e fará na sua vida. Pedro
nos exorta a nos mantermos sóbrios. É minha atitude. Quando eu estou inebriado, quando eu estou embriagado, quando eu estou anulado emocionalmente ou mentalmente, eu não vou conseguir aprender de maneira coerente e clara qual é a vontade de Deus. Se eu estou absorto em algum tipo de bebida, por exemplo, alcoólica, que altera os meus sentidos, quando Deus quiser falar comigo, eu não entenderei, porque eu estou totalmente fora da razão. Quando eu fico tomando remédios não orientados e não prescritos por um médico realmente preocupado com sua saúde, quando você se automedica sem a orientação devida, você está perdendo os seus sentidos naturais e causando um grande risco de não ouvir o Senhor te orientando a como ser santo para poder ter um relacionamento com Ele santo. Por isso que Pedro fala, sejam sóbrios, fiquem alertas, prestem atenção e ponham toda a sua esperança na promessa. Está difícil? Sim, está difícil. Às vezes a vida nos traz momentos de angústia que parece que a gente não vai sobreviver. É real. Porém, nós temos uma possibilidade e uma condição melhor do que qualquer outra pessoa, porque em nós habita a presença do Espírito Santo que nos fortalece e enche o nosso coração da esperança que Cristo Jesus virá para nos buscar e nos possibilitar uma vida eterna com Ele, sem as dores vivenciadas no momento. É uma promessa simples. O tempo que você está passando é angustiante, é ruim, é preocupante, pode não estar acontecendo os projetos que você está idealizando, mas Cristo Jesus é que precisa preencher a sua mente, seu coração. Não está bom agora, mas o Senhor vai melhorar. Não está do jeito que eu gostaria, mas o Senhor está cuidando de mim. Porque se eu não conseguir nesta vida, na vida com Cristo, não haverá dificuldade nenhuma. Assim, nós precisamos preencher na busca da santidade, santificarmos, sermos separados, sermos semelhantes a Cristo na nossa mente. A nossa mente precisa ser preenchida com os valores do Senhor. Enquanto não preenchermos nossa mente com aquilo que é de bom, que vem do Senhor, que nos traz santidade, que nos mostra o que é verdadeiro, sempre estaremos emocionalmente e, consequentemente, vivendo de maneira fora do padrão de Deus. Em segundo lugar, a outra dimensão desta santidade é corpo disciplinado. Veja o que diz ali na segunda parte do verso. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Aqui é um outro ponto que Pedro coloca muito claramente. Você mantém-se sóbrio, atento, com a sua mente focada. Eu sou filho de Deus, eu tenho herança. Mas você precisa também tomar uma atitude. Assim como Paulo fala em Romanos, devemos, não somente em Romanos, mas nos escritos paulinos de modo geral, devemos nos despir daquilo que desagrada ao Senhor. Palavras, modos de vestir, modos de se comportar, modos de escolher relacionamentos, tudo isso precisa ser deixado fora, não se amoldar pelos maus desejos de outrora. Os maus desejos são aqueles desejos que você sabe que não agradam a Deus, que não valorizam a santidade, que não possibilitam você ser um representante de Deus, a representante de Deus, numa sociedade corrupta, corrompida. Valores importantes de bondade, de honestidade, de cuidado com o corpo, de cuidado com a mente, de cuidado com os seus relacionamentos. A sua palavra diante dos negócios e no trato com as pessoas.
Nós não somos perfeitos e nunca seremos. Por isso que Pedro diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar, não tomem a forma. Só porque todo mundo está fazendo, e aí eu estou falando de comportamentos, não pense que só porque a maioria faz, nós devemos fazer. Nós devemos sempre nos perguntar, Deus, o Senhor Jesus faria isso? Ou aquela pergunta de um livro, em seus passos, que faria Jesus? Se Jesus estivesse agora no meu lugar, nesse relacionamento, nesse negócio, nessa viagem, nessa atitude, ele faria desse jeito? É sim ou não? O problema é que não se amoldar exige de mim esforço, disciplina, corpo disciplinado. Eu, por exemplo, tenho que lutar muito com relação a essa questão de disciplina. Por causa do Covid, por causa da minha idade, por causa dos hábitos de muitos anos, eu tenho que aprender a dizer não todo dia a situações que eu sei que podem me satisfazer o corpo, mas não vão me fazer bem a médio e longo prazo. No momento até tem uma satisfação, mas pouco depois daquilo, quando passa, aí fica, poxa vida, não devia ter feito aquilo. Nós, como crentes, para podermos vivenciar a santidade que Deus espera de nós, precisamos aprender a disciplinar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas atitudes, nossa maneira de ser no dia a dia. Isso envolve tudo, meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12 que não devemos nos amoldar, mas transformar, renovar a nossa mente. Isso é todo dia, não é só uma vez, aceitei a Cristo, estou renovado. Não, é todo dia. Certa vez perguntaram se cria na segunda bênção para um pastor, e eu gostei muito da resposta dele, porque até eu uso essa resposta, ele pastor batista. E ele falou assim, creio na segunda bênção, claro, no batismo, claro, segunda bênção eu creio. Aí todo mundo ficou, creio na segunda bênção, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, não importa quanta bênção vier de Deus, eu aceito. Mas isso só acontece se nós não nos amoldarmos aos que os outros fazem, mas nos amoldarmos ao padrão de Deus. É um esforço diário, por isso que a dimensão da santidade envolve corpo disciplinado. É quando eu digo não para certas coisas e sim para outras. Sempre haverá consequências. Mas é melhor termos esse esforço agora com vistas àquilo que Deus vai nos dar, do que deixarmos de qualquer maneira e nos arriscarmos a perder tudo que Deus tão bondosamente nos deu. Portanto, meu amado, discipline a sua maneira de ser. Lembre-se, começa com a mente, seja sóbrio, fique alerta, preencha sua mente com a esperança que há em Cristo, não se alimente na sua mente, na sua maneira de pensar, de ideias que vão afastar você da comunhão, do relacionamento com Deus, ou até do relacionamento com a vida da igreja. Continue orando por nós, pela igreja, por si, e também discipline seu corpo para que ele seja moldado segundo o padrão de Deus, nos seus relacionamentos, na sua maneira de agir. E por último, o apóstolo Pedro, ele no finalzinho do verso do capítulo 15 para 16, ele diz, pelo contrário, sejam santos em tudo. Tá? Aqui como diz o texto, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Outra dimensão que precisamos permitir que a santificação, a santidade se manifeste é no nosso espírito. Uma coisa que eu digo aqui é espírito consagrado. O que quer dizer isso? Mas o Espírito já não é santo? Meu irmão, o Espírito está em nós. O Espírito Santo age em nós com sua santidade. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito.
E em alguns sentidos, não extinguais, quer dizer, não apague a ação dele. Por que razão? Porque sua mente está tão ocupada com coisas que não são de Deus, e seu comportamento está agindo em situações que não agradam a Deus. Qual o espaço que o Espírito tem para poder te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Fica lhe dizendo, não faça isso, não vá para... Cuidado, volte, gaste mais tempo em oração, envolva-se na leitura bíblica, faça uma visita, se não dá para ser presencial, como nosso problema, pega o telefone, olha, parabéns, ou feliz aniversário, que bom falar com você. Eu tenho tido essa oportunidade de poder ligar, falei, irmão, orei por você, ou estou ligando agora para te dar parabéns e orar por sua vida. O Espírito Santo está em você no dia que você aceitou a Cristo e Ele quer que você o consagre numa vida de relacionamento com Deus. Esse Espírito precisa experimentar a prioridade na sua vida. Espírito consagrado, que é esse Espírito que comanda e direciona sua vida. Pedro, ele deixa muito claro que o nosso modelo não é o eu, o nosso modelo é o Senhor. Seja santo ou sejam santos, porque eu sou santo. Se precisamos ter um motivo para termos uma vida consagrada, está aí. Que o nosso modelo é o Senhor. Ele que deve ser o nosso padrão, Ele que deve nos conduzir, Ele que deve nos fortalecer, Ele que deve nos mostrar a como fazer isto. Por esta razão, meu irmão, guarde isso em sua mente. As dimensões da santidade envolvem a nossa capacidade de manter a nossa mente focada em pensar naquilo que glorifica e santifica a minha vida. A dimensão da santidade é aquela situação em que eu moldo meu comportamento, meu corpo, minha maneira de agir, de forma tal que eu possa ter e viver esta santidade, que é o corpo disciplinado. Você dizer sim ou não para determinadas situações. E espírito consagrado é esta condição na qual eu permito, eu possibilito, eu abro as portas para que o Espírito Santo me transforme, santifique, me molde, me prepare. Ele precisa estar no comando da sua vida para que sua oração seja ouvida, para que seus relacionamentos sejam saudáveis, para que sua mente só tenha os pensamentos que possibilitem um relacionamento saudável com Deus. Então, na sobriedade, essa disciplina e essa consagração precisam ser vivenciadas a cada momento. Nós precisamos, em nossos momentos de oração com Deus, sejam públicas ou individuais, manifestarem esta santidade de Deus. Porque quando permitirmos que isso aconteça nestas dimensões do meu corpo, da minha mente, perdão, da minha mente, do meu corpo e no espírito, você poderá então viver, nós viveremos a santidade tão desejada e esperada pelo Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que cada área de sua vida experimente desta santidade que Deus lhe proporciona. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de meditar na sua palavra e desta meditação tirarmos o ensino necessário para vivermos, agirmos na santidade que o Senhor quer que vivamos. Ajuda-nos a compreender e aplicar e cumprir a Tua vontade conforme a Tua palavra. Eu rogo que nos abençoe, nos sustente e nesse momento, Senhor, em especial, mais uma vez, eu rogo que o Senhor esteja abençoando a vida daqueles que completaram mais um ano de vida. Ontem o irmão Itamar foi aniversariante, hoje o irmão Osias, esposo da irmã
Sara completa mais um ano de vida e também o da irmã Esmeraldina. Eu te agradeço por estas vidas, mas também em especial rogo a tua misericórdia sobre a vida da família de tua serva, que o Senhor hoje recolheu para si. Nós agradecemos imensamente, Pai amado, pela vida da irmã Elisamar e pedimos que o Senhor esteja trazendo ao coração de toda a família o conforto e o fortalecimento nesse tempo de saudade. É no nome de Jesus que eu oro, por quem agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida e lhe conceda uma semana de paz. Lembrando, irmãos, que os cultos presenciais da igreja, como disse inicialmente, retornarão efetivamente no dia 13, segundo domingo, agora de junho, no domingo à noite. Nós, aos poucos, estaremos retornando às atividades. Por isso, rogo a oração dos irmãos e a paciência, pois tudo acontecerá no tempo devido. Deus os abençoe.